começar pelo tema dos ideogramas? Vamos. Seria interessante saber da experiência de cada um nesse contexto, né? O que cada um já conseguiu ver como ponto de partida. Zero. Eu andei dando umas mexidas aí. Para mim, o que mais me chamou a atenção, até mesmo porque o glossário tá muito ligado às raças, né? Apesar de encontrar em vários sites informações, imagens a partir das raças, a gente encontra também dicas, coisas ligadas no geral, e aí a gente começa a ver com o tradutor como que essas questões estão presentes e a variabilidade de formas que isso está publicado. Então, assim, eu naveguei um pouco, mas ainda não. Só de ver que tem uma lista de ideogramas japoneses e uma de chineses, eu usei um pedacinho assim da história. Não, o que eu achei interessante, e foi o meu propósito ao fazer esse quadro, é porque a gente fica muito restrito em termos de informação, né? Se nós pensarmos, nós aqui no Brasil, que tipo de informação a gente tem acesso relacionada aos químicos, né? Já começa com um pequeno probleminha, que é a questão da transcrição. Se você transcreve o vocábulo de maneira inadequada, você vai restringir enormemente, né, o seu acesso. Então, como o pessoal, né, usa muito quinguio, né, o que você acha? Praticamente só coisa em português. E aí fica muito restrito. Quando você passa a usar o Kingyo, né, uma transcrição do japonês para o português, o sistema Hepburn, já amplia enormemente o aspecto de informações. Quando você usa o ideograma, aí a coisa assim vira um mundo de perna para o ar, como diz, né? E você passa a ter acesso não só a informações no Japão, como também na China, porque o ideograma é o mesmo, né? Os japoneses usam os ideogramas de origem chinesa. Tanto é que os japoneses chamam de kanji, kan, China, de letra da China, né? Que eles incorporaram. Então, você usando os ideogramas como ponto de partida, o acesso da informação multiplica enormemente. E você pode, consequentemente, em função de cada raça de químio, buscar informações de forma de criação, o manejo, alimentação, reprodução. Aí tem informações por assumir de vista, né? Até, por exemplo, no meu caso, eu estou focado lá no Tossaquim, na construção dele. O que eu tinha de informação de Tossaquim? Praticamente nada, a não ser algumas imagens, né, dos livros que eu tenho. Tem lá a foto de Tossaquim, uma pequena, geralmente pequenos textos dizendo que uma possível origem foi do cruzamento de Osakaranchu com Ryukin. Já tem autor que diz que é uma mutação a partir do Ryukin, e pronto, acabou. E daí? O que eu tinha? Mais nada. Quando a gente começa a acessar os ideogramas, eu pude me deparar com uma série de informações de empresas, inclusive, que criam esses peixes, que exportam, e com informações detalhadas de sistema de criação, né, em termos de manejo, como é o manejo, porque cada peixe, em função das suas características anatômicas, eles demandam manejos diferenciados. Então, isso é importante, você ter essas informações e, de preferência, lá na origem, lá na fonte, né? Porque nós não temos essas informações por aqui. Infelizmente, somos muito pobres ainda em termos de experiência, de conhecimento. Então, a minha intenção ao elaborar essa tabelinha era para facilitar, né, esse acesso à informação.
Lógico que nós temos o fator limitante aí de idioma, né? Mas, para isso, hoje, nós temos o Google Tradutor, que facilita enormemente. Né? Eu não leio japonês correntemente, eu conheço algumas coisinhas, algumas palavras, algumas expressões, mas com o Google Tradutor, acabou. Pô, né? Pode não sair uma tradução, vamos dizer assim, ideal, né? Mas assim, bastante acessível e compreensível para aquilo que você está procurando entender. Então, é um avanço enorme, enorme, nesse contexto, desde que se dispõe a buscar, né? Se deu o trabalho de fazer. Vou compartilhar ele aqui para você quiser fazer algum comentário aqui. Depois a gente pode pegar algum termo aí, dar uma buscada e dar uma passeada, né? Isso. Uma coisa, por exemplo, depois que quando eu fui fazer essa tabela, eu me deparei nos blogs, sites que eu acessei, a primeira coisa, eu sempre usei o termo Tossaquim. Tossaquim, que é o que tem nos livros, inclusive, né? Mas lá, né, no Japão, na atualidade, o termo que eles usam é Tossa Nishiki. O Tossaquim é uma, vamos dizer assim, uma abreviação do Tossa Nishiki. O termo tradicional é Tossa Nishiki. E eu não sabia. Eu vim conhecer isso recentemente, né? Assim, aprendi mais uma. E por aí vai. Então, é muito interessante quando você usa esses vocábulos, né, nas fontes originais, que te facilita encontrar informações as mais diversas. Um peixe, por exemplo, que não é comum à maioria dos locais que tem king, que é o diquim, né? O diquim é uma raça específica japonesa, inclusive tem manejos específicos, até tem tratamentos que se faz do peixe para despigmentar determinadas áreas e ficarem outras despigmentadas. Eu até encontrei uns artigos sobre isso, achei interessante. Então, isso vai nos permitindo ampliar a leitura, né? Então, a gente pode aprender aí o que quiser, desde que se busque, né? Mas é isso mesmo, acho que a intenção era essa de viabilizar novas possibilidades de consulta, que sem esses caracteres aí fica praticamente impossível. Estou pegando aqui vou pegar o Tossaquim, Tossanishiki, né? Colocando ele aqui, ó. Vou pegar o primeiro aqui, né? Pode ser. Porque aqui, ó. Esse aqui eu já passei muito nele, ó. Esse aqui é Sim, sim. sensacional. Ah, inclusive foi um dia Esse que a gente... Sakura aí tem muita informação interessante. Aqui agora a página já aparece e é a gente mandar o Google colocar em inglês para a gente e a gente consegue navegar por uma página que originalmente só tem da Na forma escrita asiática. asiática lá. E é até interessante porque tem a história desse peixe, o resgate que foi feito, né, logo pós-guerra, e a área de criação desses peixes foi local que foi bombardeado, né? E aí o criador encontra num bar lá, num restaurante, não sei se 4 ou 5 exemplares, negocia com o dono, até trocando por bebida, e aí começa a fazer o resgate da raça, né? Porque havia sido perdido em função da guerra. Por pouco, a raça teria desaparecido, como outras desapareceram. E tem sido feito um trabalho de resgate, né, de algumas variedades que desapareceram e eles estão, na atualidade, em função da demanda, dos interesses. O próprio Ossa Caranchu, né, ele desapareceu no processo.
né? Foi perdido. Então, eles estão tentando resgatar, tem grupos trabalhando nessa direção. Então, tem informação, pô, e detalhes, né? Lembra, Mário, que a gente estava conversando outro dia, chamando a atenção para o detalhe que é comum, tanto no Tossaquim quanto no Ranchu, da coroa perolada no início da cauda? Pois é, vou abrir ela daqui a pouquinho. Eu estava E é querendo. um detalhe assim interessantíssimo, porque você só vê essa característica se a cauda estiver no ângulo correto. E top Lembra que a view, gente né? comentou a respeito disso, né? O Kinza, que é um negócio muito interessante, muito legal. Então, a gente vai aprendendo, vai incorporando novas palavras, vai ampliando o vocabulário, né? E entendendo um pouco mais do contexto. Não, e uma coisa que eu passei a fazer é isso aqui, ó. Tem umas páginas, possivelmente onde eles colocaram imagens, a tradução não funciona. Sim. Então você pega e ajunta dois equipamentos. Aí você coloca o celular no modo japonês e põe em imagem. Então você ainda coloca Uhum. aqui, você faz um complemento e ainda tem condição de ver o que está escrito dentro da página. E isso é muito legal, Exatamente. porque aí a gente passa a poder fazer uma consulta muito mais completa. E a gente vai dando, de um lugar a gente vai para o outro, né? Exato. Os recursos que a gente tem hoje, né, disponíveis, porra, é um grande facilitador, né? Um grande facilitador. Então, e interessante que a cada dia que passa, o grau de aperfeiçoamento, eu vou dizer assim, da tradução vai ficando melhor, né? Vai sendo aprimorado, vai sendo incorporado mais vocabulário e a tradução vai ficando cada vez mais precisa. Muito interessante mesmo. Não, simplesmente maravilhosa essa ferramenta, né? Espetacular, Mauro. Mais uma, né? Mais uma grande contribuição do nosso mestre. Porque, assim, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, né, em relação à pesquisa, são esses termos japoneses para as variedades. E você trouxe para a gente, cara, eu acho que todo mundo tem noção do que significa, né? A gente vai ter a informação completa a partir de agora, porque nós vamos ter exatamente o que a gente precisava para fazer as buscas sobre as informações das variedades. Fantástico, Mauro. Muito obrigado, cara. Sensacional. Você é meu Mas ídolo. essa foi a intenção. Ah, Ampliar o horizonte, né? Que acho que é sim, importante. ampliar o horizonte total. Perfeito. E aí, a hora que a gente entra com um ferramental desses aí, aqui que eu quero abrir para mostrar para vocês, que era isso aqui que o Mauro estava comentando. Isso aqui ele me mandou um dia, e aí eu caí lá nessa página que ele tinha mostrado, que eles estavam mostrando. Aqui tem todas as proporções, quem quiser aí, pega o celular aí, entra no Google Tradutor, põe de japonês para português e mira aí que você consegue ler o que está escrito aí nas imagens aí. Ó. Ó, aqui do lado esquerdo, em cima, aqui, ó, está escrito aqui inversão, do outro lado lá virar. E aí a gente vai parando e a gente vai aprendendo. Especificamente nessa imagem aqui, o que o Mauro estava mostrando é porque isso aqui, ó, o perolado de escamas que avança em cima da cauda, foi a descoberta que ele fez do nome disso aí, que é o Kinza. O Kinza é esse aí, e isso é objeto de seleção, esse avançar das escamas. E aí, depois que você passa a reparar isso aí, você repara que o negócio muda completamente o visual do peixe. Não, e você passa a selecionar de outra forma, né? É. Na realidade, assim, você passa a fazer a seleção devida, que até então, como a gente não sabia, né? Porque é bastante interessante. Essa estrutura do Kinza, ela é repetível quando você vê o peixe por cima, né? Uma visão top view, e a cauda ela tem que estar na horizontal, perfeita na horizontal, que é a posição tanto para o ranchu japonês quanto para o Tossaquim.
Então, se nós considerarmos, deixa eu ver se eu consigo fazer a imagem aqui, considerando aqui que seja o pedúnculo, que é óbvio que no ranchu ele tem que ter o ângulo, né, para cá. Então, essa coroa na cauda, no início da nadadeira, ela brilha, é muito interessante isso. Isso me mudou, inclusive, em aspecto, alguns parâmetros da minha seleção dos bichinhos que eu estou trabalhando com o Tossaquim. Mudou totalmente. Me abriu os horizontes para uma outra leitura que eu não fazia. Essa que foi interessante. Então, aprendizado o tempo todo. Aí falando do Kinza. Uhum. É bem interessante. É aquela história, quanto mais se vive, mais se aprende e mais se toma consciência que menos se sabe. A gente não sabe nada, pô. Nós estamos engatinhando, engatinhando. E o gostoso é estar sempre aprendendo. Aproveitando esse assunto aqui, e uma coisa que eu vi foi o seguinte: um dia desses, vendo os ryukin nadando de costas, às vezes você vê a cauda inteira levantada, e a mesma coisa a gente vê o Kinza por baixo também, né? Ali está mostrando por cima, e por baixo também ele avança. Uhum. Na realidade, ele é duplo. Né? Ele é Ele é uma duplo. camada superior e uma camada inferior, contornando e encaixando na cauda. É exatamente isso. É bem interessante. E é um detalhe assim, né? Até pouco tempo atrás, eu não tinha me tocado com isso. Né? Já tinha visto em um peixe, outro assim, mas sabe que você não, como diz, não sintonizar, né? Aí você vê que um detalhezinho a mais vai fazer uma diferença para frente, enorme, enorme. Pelo menos para mim no processo do que eu estou fazendo. É bem legal. Então, a gente vai descobrindo coisas novas. E quanto mais você puder aprender e descobrir coisas novas, melhor. Eu lembro que eu brincava muito na época que eu ainda estava na ativa, né, lá na UFOP, lembrando aí, Hermina, as atividades docentes, que eu brincava muito, falava assim, gente, não custa nada a gente, dando a fim, aprender coisas novas. Você nunca sabe qual vai ser o momento que você vai precisar daquele conhecimento. E não tem algo mais gostoso quando você se depara com uma situação que você tem informação processada que te permite dar solução para aquela situação. Isso é uma das coisas mais gostosas que tem. Eu sei como resolver. Por quê? Porque eu aprendi. Né? Isso é bom demais. Eu ainda brinco muito, eu usava muito exemplo com os alunos, daquele seriado que tinha lá do MacGyver. Né? O interessante é que, tirando os aspectos lúdicos do filme, mas o cara trazia uma fundamentação daquilo que ele estava fazendo. Eu me lembro de um lance que o cara, sei lá quem era na época, deixou a chave cair dentro do bueiro, não conseguia arrancar a tampa do bueiro. Ele pega um pedaço de ferro, de cano lá e pem, batendo física pura, pô, né? Ioniza, direciona as moléculas, aí funciona como imã, ele pesca a chave. Lógico que tem o lado lúdico, né, os aspectos hollywoodianos do processo. Mas, assim, você ter conhecimento e aplicar para solucionar, gente, são das coisas melhores que tem. Isso é bom demais. Então, é bom aprender. No momento que a gente descobre que aprender é prazeroso, ninguém mais te segura. Você aprende o que você quiser. Ô Mauro, algum aspecto aqui a ser explorado da tabela aqui, que você chama atenção, alguma coisa assim? Na realidade, o Mário, aí é em função dos interesses, né, de cada um. Né? É interessante, você tinha passado, meu cursor aqui, marcou aqui o Ryan Head, né, o cabeça de leão, porque se nós verificarmos no momento atual, quando o pessoal fala em cabeça de leão, né, é como se fosse a mesma coisa, cabeça de leão e os ranchus. Né? E cabeça de leão é cabeça de leão. Né? E ranchu
Ranchu. Lógico que é uma evolução de seleção a partir do cabeça de leão. Mas quando você pega imagens, como está aí, né, que você colocou, bem visível, se nós pegarmos esse que está em cima aí à direita, você vê o corpo é praticamente reto. Sai a caudinha lá atrás, né? Diferentemente dos ranchus, e isso considerando a linha japonesa, que tem uma curvatura de dorso e ângulo de cauda adequado, né? Porque, inclusive, a cauda do ranchu ela trabalha quase que na horizontal, a curvatura pega para poder apoiar na cauda, e ainda tem, né, além disso, né, ainda a linha, né, de ranchu chinês e ranchu tailandês, que extrapola o ranchu japonês, porque eles são para vista lateral, né? Então, as pessoas aqui no nosso contexto, às vezes nem diferenciam uma coisa de outra. Vira e mexe, alguém me liga, não, eu estou querendo um peixe assim, parado. Eu falei, não, peraí, vamos conversar primeiro a respeito do peixe. Você quer um cabeça de leão ou você quer um ranchu? Se for ranchu, qual linha? Né? É chinesa, tailandesa, japonesa, porque são padrões diferenciados. Então, a gente procura levar essas informações de maneira a ajudar a clarear. Eu tenho indicado muito aquele videozinho do Liu, onde ele apresenta a diferença entre os três, né, que é outro negócio interessante. Então, você tem informação, pode dar de pau. Como diz, tem que ter tempo, paciência e ir buscando. E à medida que você vai interagindo, você vai ficando mais craque, né, de acertar essas buscas e a coisa vai longe. Pô. Eu não quis te interromper na hora aí, mas o que eu tinha feito aqui foi o seguinte, né? Primeiro eu peguei só o ideograma do cabeça de leão. Aí veio cabeça de leão, coelho cabeça de leão. Sim. Aí eu peguei e colei aqui o ideograma Kingyo. Aí, Kingyo, cabeça de leão, aí você já filtra. Direcionou. E é exatamente isso. A gente, a partir desse conjunto de vocábulos que estão aí nessa tabela, você pode fazer as combinações. Sensacional. E é interessante, quando você usa os ideogramas das raças, associar, inclusive, isso que você fez com o King. Porque, muitas vezes, algumas palavras dessas, alguns vocábulos desses, hoje foram incorporados para utilizar para questão de artes, para bar, para não sei o quê, tem um monte de possibilidade. Então, é interessante você fazer essas associações. Isso ajuda enormemente, permite direcionar melhor, né, a sua busca. Isso aí, eu fiz a mesma coisa agora com o Demequim, né? Demequim, exato. deu várias coisas ali, peguei e coloquei um Demequim Kingyo. E o interessante é que você pode usar... volta um pouquinho na tabela para eu poder esclarecer duas coisas. Vai ajudar a clarear um pouquinho. Beleza. Olhando aí a tabela, aí o ideograma, que é o kanji, como os japoneses chamam. Aí eu coloquei hiragana / katakana. Esses hiragana e katakana são dois sistemas de fonemas. São sílabas que representam sons. Os fonemas por si só não quer dizer nada. Eles, formando a palavra, a sentença, é que vai fazer sentido. Então, tem variedades de King que são mais reportadas usando o katakana, outras mais o hiragana. Então, você usa uma coisa, usa outra e vai testando para ver qual que te apresenta mais possibilidade de respostas. Né? Você tinha, quando você colocou lá o Demequim, apareceu, com o katakana aparece, né? Com o hiragana também, ainda aparece no kanji. Agora, tem algumas situações que você só vai encontrar se você usar os kanjis, que são essa coluna da esquerda, os ideogramas. Uhum. É interessante, que às vezes você usando outros, você não encontra resultado. Então, tem muita possibilidade.
E ainda tem as associações, que às vezes, no contexto deles, eles usam elementos de um e de outro para poder fazer a expressão toda daquilo que se quer. Então, você tem que pegar o conjunto. Comentários? Perguntas? Você, por exemplo, você utilizando o termo goldfish, você acha muita coisa em inglês, muita coisa em outras línguas. Agora, em japonês, meu amigo, que é a fonte... cara... Vai ser, meu amigo, pensa no cara que vai ficar na madrugada hoje só estudando esse negócio aí, essa ferramenta maravilhosa. Essa é sensacional. Sensacional. E ampliar as buscas, né? Com esse maravilhoso. procedimento, a coisa vai lá para frente. Você amplia o foco, né? Sim, total, nossa. Cresce enormemente. E aí pode fazer... Renova tudo, né? Exato. E a gente vai ter acesso ao verdadeiro conhecimento, né? Porque é de onde vem o animal, de onde vem o peixe. Se você pensar na proporção, né, da gente escrever no nosso idioma para o inglês, é um passo gigantesco. Sim, né? Sem dúvida. Agora, daí para os ideogramas... Eu já caí aqui, aquela última busca ali, eu fiz uma busca com o ideograma lá, usando Eu já estou ansioso aqui. Eu usei o do Demequim ali, e como tem os filhotes ali crescendo, aí eu já caí. A hora que eu traduzi, eu caí aqui. Dicas para a seleção e tudo mais. Nossa, era isso que eu estava procurando. É isso aí, ué. É isso aí. Depois me manda esse link, Mário. Os meus já deram uma crescida, depois vou compartilhar com vocês lá. Não, mas olha que sensacional. Mais ou menos. Aqui, ó, eu coloquei lá o ideograma, aí já caiu. É sensacional. Como crescer, como criar aí, desenvolver os telescópios e tal. Aí vem a tabela. Aí vem a tabela. Rapaz, é muito perfeito. Vida, equipamentos, crescimento. Outro nível. Dicas ali na saída. Aí está aqui simplesmente tudo do telescópio, prontinho aqui, ó. Vindo, como diz o Denis aí, vindo lá da fonte. Da fonte, Lenda Viva. E o interessante é que isso também é dinâmico, né? Se nós pensarmos num passado, jogar para trás 20, 30 anos, né? Um Demequim era o quê? Um peixe com o corpo de formato, né? De um Watonai e o olho estufado. Hoje, um Demequim, o corpo dele, o padrão moderno é um corpo de Ryukin. É um Ryukin de olho projetado. Né? Tanto é que é linha, interessante o detalhe, porque é linha para você fazer cruzamentos. Como o Demequim é um par de gene recessivo, né? Você pode usá-la no cruzamento com o Ryukin para ajudar a aprimorar a morfologia, e você vai ter o quê? Primeira geração é Ryukin, né? Em F2, você vai ter 25% de Ryukin com olho projetado, que é interessante. Assim, eu estou construindo os meus aqui. Lembra que você mostrou, Mário, os albininhos, né? que você tinha levado, que deu filhote e tal. Né? Os meus aqui, que estão com formato mais próximo de Ryukin, já são corcundinhas, né? Lembra que eu comentei? Pois são novinhos, mas deram a desova. Igual os seus aí também deram a desova, né? Da filhotada que nasceu, já está dando 25%, começando a aparecer lá os 25% de telescópio. Os pais são Ryukinzinho, né? Mas são portadores, porque a linha que vem de origem é o Demequim, o telescópio. Já tem filhotinho começando a projetar o olho. Vai ser linha para fazer cruzamento. O negócio é isso daí mesmo. Aí você pode manter linhas paralelas para o processo de seleção. Mauro, fantástico, sensacional. Me conta uma coisa, Mauro. Nesses telescópios seus, já vem parte desse trabalho que você vem fazendo atrás da cauda do tossaquim neles, né? Eu estou te perguntando isso porque eu estou olhando a filhotada. Vou pegar um vídeo aqui e estou olhando a filhotada está com as caudinhas assim, eu estou assim, poxa, mas esse bicho vai abrindo aqui. Mas é isso mesmo.
E vai virando outra coisa. Por que tem isso daí? É por causa da cauda de chou-chou, a cauda de borboleta nos demequim. Uhum. O que é um borboleta na realidade? Se a cauda junta, se funde o meio, vai para o tossaquim. O chou-chou, na realidade, é um tossaquim de cauda fendida no centro. Entendeu o que você vai ter pela frente aí para selecionar? Está achando que é só book que vai te ocupar? Não, os Kingos também vão. Não, quer ver aqui, ó, baixei o vídeo para cá para poder mostrar para vocês aí, porque aí o criador faz um comentário em cima da criatura, né? Vai ter muito divertimento, cara. Oh, meu Deus do céu. Aqui eu peguei só os não albinos. E aqui, ó. Olha esse bichinho no centro aí. Nossa, ó. Que perfeição. É perceptível já tá com 180, mesmo. Cara. Olha aí, 180. Rapaz. E deixei esse caldo simples aí também no meio, ó, o Mauro. Isso. Eu mandei um vídeo agora do grupo, para depois vocês olharem, mas eu mantive uns caudas simples também, um que tinha defeito, mas eles não saíram com o corpo muito alto, saíram mais compridos ainda. Mas tem uns dois ali que a coloração me interessa. Eu consigo aproveitar eles, mesmo que não tenham um corpo muito bom, mas a coloração, pessoal. Na realidade, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Você vai mesclando, às vezes tem um peixe que tem a coloração que interessa, mas a morfologia não é da melhor, cruza com que tem a morfologia melhor, mas não tem a coloração. É processo de seleção, é construção. Vai testando, vai cruzando. Essa é a cachaça. Tudo depende do direcionamento que você quer dar. Se o seu foco é ir para o padrão de Liuquim, é escolher da fritada os de corpo mais curto, mais alto, e cruzá-los entre si, se for essa direção. E por aí vai. Tudo é em função daquilo que você vai direcionando. E vai combinando as colorações. Uma coisa estranha que eu vi em alguns peixes que acabei descartando, tem um desses aí do meio, mas não deu para... Como era muito peixe, eu só quis filmar tudo e não separei. Tem alguns peixes que apresentaram uma bolha próximo à boca. Mas eu vou depois postar certinho para pedir a opinião de você se isso pode ser realmente um problema genético ou pode ter sido algo realmente na falta de cuidado ou do ambiente, alguma coisa que eu tenha falhado para essa má formação. Se vocês já viram, que eu realmente nunca tinha visto. Por acaso, é uma bolinha aqui debaixo da mandíbula? Isso, exatamente. É muito comum em quinguês, principalmente nos bolhas. É como se a pele ali fosse muito fininha e no movimento ela dá aquelas bolinhas aqui debaixo, na mandíbula. É comum. Isso. Tipo sei lá, quando o sapo coacha, assim. Isso, exatamente isso. Você sabe o que eu tenho? Você sabe o que tem essa característica aqui, Mauro? Os meus Rantil Black. Depois eu vou filmar. Eles têm as bolinhas embaixo. Sim. Igual o pai, né? Ó. Igualzinho. Se é por isso, puxaram a mim. É normal. Mas é exatamente isso. Aí é selecionando. Você pode ir eliminando as características que não te agradam ou ir agrupando as características que agradam. É esse o caminho. É bem interessante isso. Inclusive, tem peixes que apresentam 2 bolinhas debaixo de cada lado. Sim. Não é uma só, não. Apresentam 2. Eu tenho um bolha que é assim. Uhum. Eu peguei o esquetino agora recente. O esquetino não tem, né? Exatamente para cruzar. Ele não tem essa característica. Agora, os outros que eu tenho, Mauro, eles têm essas bolinhas, cara. Interessante isso. Sim. Eu até achei que fosse alguma coisa genética, mas eu acho que é normal também, né? 2. Na realidade, esses bichos com essa quantidade de mutações,
as combinações gênicas são muito variadas. Por exemplo, você pega o pompom, né? Eu tenho visto o peixe do Sakai, o pompom tem pompom duplo, pô. Não é um só, é duplo, né? Porque vai aglomerando genes em função do bicho ser poliploide, né? Então, pode se repetir. As combinações aí são inúmeras. Inúmeras, né? A gente imaginar tudo. Então, a cachaça é exatamente isso. A partir do momento que surge alguma nova característica, trabalhar para selecionar, fixar ou eliminar, de acordo com o gosto. Aquilo ali, essa pergunta do Douglas, assim, em relação à seleção e como que eu vou fazer para aproveitar essa cor aqui, aquele formato ali, isso é o que a gente vem conversando há bastante tempo aí com o Mauro, né? Que a gente leva tempo para poder mapear qual o material genético que eu tenho nas mãos, porque a gente só vê o fenótipo e o genótipo é só testando, né? E aí é que leva esse tempo. E eu estou fazendo esse comentário porque eu acho importantíssimo a gente, como grupo, né? A gente ir fazendo cada um seus históricos de cruzamentos para a gente poder, a hora que a gente passa material genético, a gente passar um material genético com histórico, né? Porque aí a gente tem condição de saber assim, se eu cruzar esse bicho aqui com aquele ali, vai dar a chance de dar essa proporção aqui é grande, né? Vão sair alguns indivíduos desse ou daquela forma, né? E é fundamental, né, Mário, esse mapeamento, né? Fundamental. A gente não tem isso no King hoje no Brasil. No Guppy, com certeza já tem, né? Tem nada, cara, tem nada. É uma Não? bagunça danada. Uma bagunça É mesmo? danada. Rapaz. Tem algumas pessoas que sabem. É. Alguns poucos detêm esse conhecimento, mas a maioria... Cruzamentos Entendi. aleatórios. Cruzamentos aleatórios. Um percentual dá certo, outro percentual dá muito certo, mas é o vigor híbrido entrando. É a heterose mostrando seu potencial, mas aí depois a pessoa já não consegue dar prosseguimento mais. Então, Por isso a necessidade de estudar, né? Conhecer as características, conhecer a genética, para você não ficar cometendo erros, senão você vai fazer cruzamentos aleatórios a vida toda, não vai chegar a lugar algum. Verdade. Agora, Mauro, eu queria voltar aqui para poder perguntar para vocês aí se a leitura está correta. Esses bichinhos aqui vão ficar seibum. E esses aqui... Não, já tem seibum. Não dá para saber, né, ainda. Não, já tem seibum aí, pelo menos 3. Mas ele pode mudar, né, Mauro? Esses 3 são seibum. Mas ele é seibum. E se o seibum tiver gene de despigmentação, ele vai ficar branco. Se ele não tiver gene de despigmentação, ele vai continuar seibum. O seibum já nasce seibum. Tem algumas colorações em King que ao nascimento já é ela, é o chocolate, é o seibum, né? O albino. Embora no albinismo você tenha pelo menos aí, vamos colocar aqui, 4 possibilidades a princípio, pelo menos é que eu conheço. Você vai ter albino branco, vai ter albino dourado, vai ter albino laranja e laranja e branco. É essa a minha experiência até o presente momento, né? Então, por exemplo, se de seibum nascer albino, vai sair albino branco. Porque o seibum, se ele perde a pigmentação de melanina, ele fica branco. Então, o albinismo, como é ausência de melanina, se for um albino de seibum, ele vai ficar branco. Ok? Então, você percebe já nitidamente as larvinhas eclodidas, né? Você já consegue distinguir, tendo um pouco de atenção, por exemplo, de um peixe que tem coloração normal para um cálico. O cálico é mais translúcido. Você já detecta o cálico direto. Dá para separar, se quiser. Da mesma forma que você separa o albino. Já dá para separar o seibum e também o chocolate. Isso aí, usando aquele instrumento do Sherlock Holmes, ou Sherlock Holmes, né? Usando uma lupinha, te facilita. Normalmente,
já contei essa história algumas vezes de como que eu descobri os primeiros albinos. Quer dizer, deve ter tido outras vezes, foi tudo embora e eu não vi. Mas quando eu vi, eu encontrei porque eu vi de noite, com lanterna, né, conferindo as desovas, as larvinhas. Aí, pô, o bicho mexeu, eu falei, pô, o que brilhou aqui, né? Eu não enxergava esse bicho assim. Na larvinha, não. Aí eu, opa, peraí, vamos separar esse treco aqui para ver o que vai dar. E é isso. Então, aí você vê nitidamente, tem ceibum, né? Tem chocolate, nas imagens que estão aí, tranquilo. Uhum. Se não houver gene de despigmentação, deverão permanecer dessa forma. O chocolate, quando despigmenta, fica o quê? Laranja, vermelho. Então, muito bonitinhos, cara. Muito bonitinhos, cara. Lindos. Ah, então olha aí os outros bonitinhos aí, ó. Olha, cara. Já tem olhinho estufando aí, ué. É isso daí mesmo. É a linha. Ó, a caldinha aqui, ó. Ah, nossa, que lindo, cara. É Olha exatamente só isso. que coisa perfeita. Nossa. Cheguei a pegar o celular para grudar no olho aqui. Você viu, Rodolfo? Muito perfeito, cara. Muito Maravilhoso. lindo. Nossa, inclusive tem um ali com a cauda bem inclinada, assim, na hora que ele nada. Lembrou até aquela cauda de Ranchu TVR. Muito lindos, 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 lindos. A realidade é o seguinte, como está em processo de seleção, né, a gente está no início dessa construção. Tem os passos, tá? Tem. Mas está caminhando ainda. Então, você tem ainda muita variabilidade, muita possibilidade de combinação gênica. E aí é que é o gostoso. De acordo com aquilo que aparece, você direciona. Pô, você separa esse grupinho para construir isso, você separa esse outro para construir aquilo, e por aí vai. Aí você vai construindo as linhas. Essa é a cachaça. É a mesma coisa que ocorre com o Guppy, Marco. Né? Essa parece um bicho diferente no meio dos outros. Fala, pô, que bicho é esse? Que combinação é essa? Vamos separar e cruzar para ver o que vai dar. É construção mesmo. Mas eu Nosso vou nível de informação é muito baixo ainda, é muito pequeno. Mas eu te confesso que eu senti uma libertação quando eu consegui fazer a desova manual, justamente para poder aumentar essa flexibilidade aí e a gente sair da loteria, né? Porque Sim, senão você sim. fica ao acaso. Deu ou não deu? Então tem que colocar só aquele com aquela assim para ver se vai Sim. dar, e aí o negócio você ganha outra autonomia em cima da história, né? A gente vai só ampliando, cara. Isso que é gostoso. É o aprendizado contínuo. Agora, acho que vai dar para poder ver isso aí que o Mauro estava falando, quer ver? Das diferenças ali. Aqui, ó. Aqui tem a diferença de dourado para uns mais claros. Ó. Aqui, Mauro. Sim, Aqui, ó. sim. É exatamente isso. Uns vão ficar branquinhos, Uhum. outros ficam amarelinhos, outros vão alaranjar. É exatamente isso. Esses são todos albinos. Esses são todos albinos. Isso. É uma cachaça, pô. Quando eu falo que é cachaça, né, a cada Espetáculo, hein? cruzamento, né, Ei, você Mário. tem Ah, surpresas. Isso é que é gostoso. Sensacional. Isso é que é gostoso. não, e aí a hora que você. Porque eu fiz um comentário ali a respeito do histórico das linhas, porque aí a hora que você pega os filhotes do peixe que veio lá da casa do Mauro, você já vê assim, olha o trabalho de cor ali que o cara vem fazendo, olha o trabalho de cauda que vem fazendo, porque aí o efeito da seleção todo aí aparece na hora que você faz um cruzamento, né? A tabela vai estar. Posso sugerir? Fica à vontade, por favor. Vamos falar a respeito da questão da vermifugação, que é o que alguém tinha pedido. Alguém de vocês tem como rotina vermifugar os peixes? Eu nunca fiz. Realmente é uma coisa que eu nunca fiz, eu não faço ideia se deveria ser um costume de fazer. Nunca notei, assim, sabe? Ou me falhou a atenção.
já de notar umas fezes que possa ter, um peixe está com esse problema, realmente nunca me passou. Eu já andei vermifugando um pouco peixe anteriormente, mas então acho que vai ser super legal essa conversa, então. Eu já tive alguns problemas históricos aí em relação a algumas verminoses e algumas oses de ordem geral com os peixes, principalmente com os guppies, que são uma espécie mais sensível, e às vezes a gente pega umas linhas muito consanguíneas, linhas que vêm de outro criatório e tudo mais. Então, eu já tive algumas explosões de problemas e que eu tive que lançar mão de vermifugação. A última vez que eu vermifuguei foi em 2018, se não me engano. E depois de bater um papo com o Mauro, eu mudei completamente a forma de enxergar a coisa. E isso vai encaixar com o que a gente conversou aí em diversas reuniões sobre taxa de lotação. Quantos peixes que eu vou colocar por litro de água, dependendo do tamanho do peixe, dependendo do comprimento do peixe, de biomassa e tudo mais, que inclusive foi tema aí da nossa última reunião. Mas o que eu fui bater um papo com o Mauro e isso redirecionou? Primeiro eu estava contando para eles, Mauro, dos problemas que eu tive clínicos lá atrás e das explosões de problemas. E aí agora eu ia entrar justamente, eu estava esperando você chegar. Um dia o Mauro me falou o seguinte: Mário, os peixes são animais de sangue frio. A gente não tem ainda, e possivelmente quase que a gente não vai ter nunca, um estudo em profundidade de todas as espécies que estão envolvidas, ainda mais em peixes diversos. E a gente não tem exame laboratorial para isso. Mesmo nos países desenvolvidos, você tem algumas limitações, mas você tem as universidades, você leva um peixe para poder fazer uma análise laboratorial, um exame de verminose, uma bacteriose, alguma coisa, os laboratórios te dão retorno. Aqui a gente não tem nada disso. E o Mauro, nessa conversa de os peixes têm milhões de anos que estão aqui, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: eles já vêm aí com uma flora natural e que, em determinada taxa de lotação, essa flora tende a se equilibrar em algum ponto. E a partir do momento que eu entro com uma vermifugação, com um antibiótico, com qualquer forma de seleção de um tipo de organismo, e estou eliminando determinada população, eu estou abrindo a possibilidade para que cresça outra população. Então, o que a gente acaba causando no final dessa história é que a gente começa a desestabilizar o sistema a partir do momento que a gente começa a fazer intervenções medicamentosas, e nessa desestabilização, então eu entro com um medicamento que vai eliminar todos os vermes redondos e os vermes chatos. Nessa hora, estão indo embora umas outras bactérias que controlavam uma outra, que vivia mais sem causar problemas, mas que pode explodir a qualquer momento, porque o que controlava foi selecionado. Então, assim, as interações são mais complexas do que a gente tem de conhecimento disponível. Então, depois desse bate-papo, nesses últimos 4 anos, o que eu procurei fazer foi trabalhar com ajuste na taxa de lotação e pressão de seleção. Então, se eu tenho um ecossistema que é um aquário, um tanque, uma caixa, e eu estou com X animais lá dentro, respeitando a minha proporção, e cada um vai fazendo a sua proporção, biomassa de peixe para litros de água, porque isso vai depender do que a gente conversou em outras ocasiões, de filtragem, de TPA, de tipo de alimentação, tem planta ou não tem planta, temperatura, de uma série de fatores que vão compor esse ecossistema. Se eu tenho um ecossistema ali, eu tenho 20 peixes, e tem um que está meio adoecido, não está suportando aquilo ali,
O tratamento, olhando pelo lado do peixe, ele é muito nobre, mas pelo lado da seleção, se eu tenho 19 indivíduos que estão se adaptando e indo bem naquele ecossistema que está criado, aumentar a pressão de seleção e eliminar o que não tiver se adequando ao sistema, a gente vai direcionando um processo de seleção de animais que vivem bem dentro de uma flora específica, e aí vem aquelas questões que o Denis já havia colocado em outras ocasiões, de fauna e flora que são criados aí no ecossistema como um todo. Então, em virtude daquela conversa toda, tem algumas receitas aí de vermifugação, mas o entendimento é que, se eu estou precisando vermifugar, é porque eu estou ultrapassando a linha da taxa de lotação, onde eu conseguiria estabilizar um sistema parasita hospedeiro só na taxa de lotação. A partir do momento que eu começo a ultrapassar essa linha, eu preciso começar a ter estratégias medicamentosas. Então, ou seja, não é crítica, nem não é enaltecendo, nem fazer ou não fazer vermifugação. A vermifugação ela precisa ser vista como ferramenta, e ferramenta é usada da sua especificidade. Né? Preciso de uma ferramenta para resolver esse problema agora. Agora, usada de forma indiscriminada, pode ser que, se eu quiser usar, tem um ditado que fala, né, para quem só tem martelo, todo problema é prego, e isso é complicado, porque eu fico querendo usar a mesma ferramenta para poder resolver o negócio como um todo. E à luz do conhecimento, ou eu corrigiria até, à luz do nosso desconhecimento sobre todas as interações e toda a complexidade do sistema, a gente vai concluindo que intervir menos é bem mais seguro e mais estável do que intervir muito. Exatamente isso. Exatamente isso. É preferível, desde que tenha os parâmetros razoáveis de taxa de lotação, as condições físico-químicas de água adequadas, se tem algum peixe que foge, né, do conjunto, tira ele do conjunto. Tira ele do conjunto, é preferível do que você interferir no conjunto todo e que pode gerar outros distúrbios. E aí foi uma interferência que, né, porque a cada vez que você usa, né, esses recursos medicamentosos, você está trabalhando, óbvio, no contexto de salvar aqueles organismos que estão ali assim, tá? Mas você está fazendo uma seleção, inclusive, assim, propiciando que peixes menos resistentes, peixes mais sensíveis, continuem no plantel. E eles vão estar transferindo para os seus descendentes essa deficiência que ele tem. Então, lógico que, em determinadas situações, um exemplar excepcional, de uma pigmentação, morfologia e tal, eu preciso desse cara porque eu não tenho outro. Aí sim, né? Mas, no contexto geral, veja o conjunto, se tem algum peixe que está fugindo, né, daquele contexto, é preferível tirá-lo do plantel do que ficar perpetuando características que não são legais para o grupo, né, em função de uso de medicamento. E uma coisa interessante, né, é porque a hora que a gente começa a fazer essas conexões entre a parte parasitológica, a parte do manejo, que é a taxa de lotação, e com a epidemiologia, e acaba que a gente ajunta isso com a nutrição também, porque à medida que eu reduzo o número de indivíduos dentro do aquário, dentro da caixa, dentro do tanque, do que for, eu aumento a disponibilidade de alimento para os demais. Então, eu propicio um melhor desenvolvimento para quem está ficando, para quem está mais adaptado. Além disso, reduz a questão da secreção hormonal de hormônio inibidor do crescimento, que com um número maior de indivíduos, isso aumenta a necessidade de TPA para controle.
E do ponto de vista epidemiológico, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: quando a gente mantém o mais susceptível dentro do ambiente, o mais susceptível ele é a fonte de contaminação do ambiente. Então, eliminá-lo é estratégia. Tratar. Além de não propagar material genético de péssima qualidade. Né? Exatamente isso. Tem um negócio muito bacana que me fez pensar muito nisso já há tempos. Teve um período que eu estava estudando essas questões de interações, né? E eu me deparei com um autor, um agrônomo francês chamado Francis Chabousseau. E ele lançou uma teoria chamada teoria da trofobiose. Isso é empregado para a parte vegetal, né? Que não é diferente para os outros, não, no frigir dos ovos. Aí ele dizia o seguinte, que um organismo bem nutrido, ele está apto a encarar os problemas que aparecerem para ele. Um organismo mal nutrido, desequilibrado, né, ele faz, em seu desequilíbrio, propiciar condições para que outros organismos possam interferir no sistema. Aí ele chamava a atenção o seguinte, você pega um plantio, né? Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, eu já me deparei com isso algumas vezes, você planta lá uns pés de tomate, em um local próximo, mas cada ponto ali é um ponto de solo. Aquele pé que está perfeito, tudo belezinha, ele está lá crescendo, vai dando os frutos. Aquele ali que está num ponto que tem alguma deficiência nutricional, tem borboleta, bota ovo, dá larva. É impressionante isso. O outro está, às vezes, do lado, assim, questão de um palmo, 2, não tem nada, mas a borboleta olhou aquele ali. Por quê? Segundo ele, os insetos detectam as concentrações nas seivas. Quando o organismo está desequilibrado, um vegetal, a sequência de síntese de carboidrato e depois de aminoácido e proteína fica descompensada. E os insetos detectam, eles vão naquela planta que está ali. Então, se você, fazendo um paralelo para o caso animal, se você tem um animal saudável, num ambiente adequado, bem nutrido, né, ele está resistente. Não significa que ele não tenha nenhum parasita. É até curioso que mais recente, quer dizer, é relativamente recente, está se estudando enormemente ou se enfocando enormemente na questão de microbiota do nosso organismo, em humanos. Né? Já detectaram que, de acordo com a microbiota que você tem, né, ela te favorece ou te prejudica. Tanto é que tem saído um monte de trabalhos, um monte de publicações nesse sentido. A busca do equilíbrio entre esse conjunto todo. Nós não somos aquilo que nós achamos que somos. Né? O que nós temos de organismos junto com nós mesmos, né? E que podem nos favorecer ou não, ou nos prejudicar, os bichos, os outros não são diferentes. Então, esse é o contexto, achar o equilíbrio. Não é uma coisa simples, né? Mas também não é nada que você não possa ficar atento, fazer leitura, observar do ponto de partida e observação. É muito interessante tudo isso. Né? Por exemplo, eu me lembro, muito tempo atrás, né, quando eu entrei na universidade para cursar minha graduação, e que eu falava que eu não comia carne, na turma de estudante veterinário, jacu que não comia carne, né? Eu não era ovelha negra, eu era ovelha branca, branquelo desse jeito, ovelha branca, enfim, era motivo de chacota e gozação. Né? E aí tinha, na época, toda uma discussão de que você não come carne, você vai ter anemia, tem isso, tem aquilo outro, parará, parará. Eu não tive nada, né? Não tive nada desses problemas. Porque, inclusive, um dos problemas é questão de avitaminose do grupo B. Quem não tem a ingestão de carne, a microbiota que coloniza o tubo digestivo, ela produz o complexo B, vitaminas do complexo B, e te atende. Olha que coisa impressionante. Né?
Então, cada vez que você mescla, que você altera o que você está, né, colocando no seu tubo digestivo, você está direcionando uma seleção direta ou indireta de determinados organismos que poderão te favorecer ou te prejudicar. Então, com os outros bichos, não é diferente. Então, o interessante é a gente buscar o ponto de equilíbrio. Então, nesse contexto, eu e o Mário já discutimos isso enormemente, né? Eu não interfiro. Eu nunca vermifuguei um peixe meu. Eu vejo se você tem algum bicho debilitado, eu separo para ver se tem alguma coisa errada com ele e tal. Mas, assim, nesse contexto, para reprodução, ele está fora, ele é mais sensível. Eu não quero essa sensibilidade sendo transmitida para os descendentes. Porque eu vou ter o quê? Lá na frente isso vai se repetir, e dependendo do número de progênio, eu vou ter uma quantidade maior. É bem isso que o Mauro falou. Tal. Eu estou fazendo um curso de agronomia sintrópica. Ernest Goethe lá, o cara é genial. E você vê ele falando sobre o agregar, né? A juntar energia na coisa. E eu penso que toda vez que a gente dá um remédio, vamos dizer assim, sistêmico, como é vermifugar, você está dando passo para trás do efeito sintrópico, porque você está matando alguma coisa. E normalmente, no entendimento da sintropia, quando aparece vamos dizer, uma doença, que é um distúrbio, certo? É porque você está usando alguma coisa de um patamar acima do que devia. Por exemplo, quando tem formiga, não adianta você querer botar árvores de certo tamanho, porque a formiga não é ruim, a formiga é termômetro. Quando tem formiga, é sinal que está pouco evoluído o sistema. Penso que vermes e coisas parecidas num sistema aquático assim mostra que o sistema não tem equilíbrio. Tipo o que o Mário falou, tem alguma bactéria, algum fungo que controla alguma bactéria, algum organismo que controla o outro. Se está o outro acontecendo muito, não é o problema o organismo. A formiga não é o problema da lavoura. A terra está fraca, por isso que tem formiga. Quando você consegue construir uma quantidade de entropia, de energia presa, que a coisa não precisa mais da formiga, a formiga continua tendo formiga, mas a formiga já não vira mais problema. Eu vejo as doenças assim, eu não olho o meu sistema como a criação de peixe, né? Eu olho como uma aquaponia, onde o peixe é uma parte. Você vai usar um vermífugo e vai matar as bactérias do filtro. Vai matar algum fungo, alguma coisa. Então, eu vejo pelo outro lado, que tem que fortalecer os peixes, ou fortalecer o sistema no geral. Tipo que a gente estava conversando no outro encontro sobre o alho, usar babosa, usar algum tipo de alimento que vai nutrir não só os peixes, vai nutrir as bactérias também. Porque eu penso assim, no tubo digestivo dos peixes tem um monte de bactéria, no tubo digestivo dos tubifex tem um monte de bactéria, em tudo que é superfície que tem no sistema tem um monte de bactéria, tem fungos, e muitas vezes a gente fica brigando, né? Querendo esterilizar a coisa. De repente, eu até propus esse negócio dos preparativos para o inverno, nesse sentido, vamos dizer, ao invés de vermifugar, protege o sistema contra certos tipos coloca peças que vai matar os nemátodos, que vai matar algum tipo de verme que não é bem-vindo. Então, e não é bem aniquilar, mantém uma certa quantidade que eu também vejo assim, um pouquinho de doença é bom para ativar o sistema imunológico. E quando você vê um fraco, Oscar nele, né? Tem que ter sempre um Oscar na criação para manter a sanidade, né? O peixe pareceu doença, o Oscar serve para isso. Eu sempre tive Oscar em casa que sempre comeu peixe doente. Por quê? Porque eu penso assim, aquele peixe que está doente, ele já te avisou, ó, tem a doença aqui, o fraco sou eu. Beleza, como eu não quero que você reproduza, porque você é fraco,
vai virar comida para o Oscar, que assim também você não vira um foco de doença, né? Não sei, eu vejo que não tem muito como separar esse papo da vermifugação, mesmo na gente. A gente pode tomar um vermífugo lá uma vez por ano ou comer coisas que vão evitar que você crie vermes. Por exemplo, come abóbora, semente de abóbora, algumas plantas que os vermes não... Coco, por exemplo, quem come coco nunca vai ter lombriga, porque lombriga não gosta. Agora, se toma leite, a chance é grande de ter lombriga, né? Saber o que os bichos comem e saber o que não dá para os bichos comer, né? Eu penso um pouco por esse caminho. Sobre essa outra coisa que o professor falou aí da microbiota aí, recomendo ler um livro que chama 10% Humano, onde a proposta do livro, o cara fala, ó, uma bactéria tem 200 mil genes e um ser humano tem 20 mil. Por que 10% humano? Por que a gente tem tão menos genes do que uma bactéria, sendo um organismo muito mais complexo, muito mais... E aí, no decorrer do livro, ele fala que, na verdade, a gente tem os 200 mil das bactérias, né? A gente aprisiona as bactérias no nosso intestino e não precisa ter esses 200 mil genes, né? É muito interessante esse livro aí, eu recomendo. Serve como um foco de olhar a natureza, assim, bem interessante. Eu recomendo, como diria. Não, na verdade, era exatamente isso que o Fábio acabou de colocar, né? Nessa segunda parte. Esse livro, 10% Humano, o autor chama Alana Colen. Ele fala que, na verdade, né, para cada micro-organismo que a gente tem, que seria específico humano, nós temos outros... Para cada um, nós temos outros 9 que são de invasores, né? Bactérias ou fungos, enfim. Então, no fundo, né, quando a gente pega todos os genes que estão em cada um de nós, só 10% é do homem, o resto é de bactéria e fungo. Então, é por isso que chama 10% Humano, né? É um livro aí que deve ser de 2015, 2000 relativamente novo até. De fato, bem interessante. Então, o comentário que eu ia fazer foi exatamente o que o Fábio ia fazer. Passo a vez aí. O seguinte, corre nos meios aí, no Facebook, WhatsApp, os aquaristas dizem o seguinte: se soltar fezes esbranquiçado, está com verme. Está com verme e eu tenho que desverminar. E aí ficam perguntando, o que eu uso? Um fala, eu uso praziquantel, eu uso não sei o quê, eu uso, como é que é o nome daquele levamisol, né? Cloridato levamisol, tal. Eu uso ivermectina, certo? Isso tudo é embasado simplesmente no sinal da fezes esbranquiçada. Aí eu fico me perguntando de onde que surgiu essa certeza, esse sinal patognomônico de que fezes esbranquiçada é determinante de que o peixe tem verme na barriga, de que tem verme intestinal, ou de que esteja sendo parasitado por verme. Sabe, eu não encontrei isso, né? Acho que em algum lugar eu devo ter lido alguma coisa de fezes esbranquiçadas, mas não estava dizendo que era determinante de que o animal está sendo parasitado por verme, seja ele redondo, chato, verme em si, né? Tá. Aí eu vejo o seguinte, isso de aquarista. O aquário você tem dentro da sua casa. Se você tem esse aquário dentro da sua casa, o verme ele é daquele verme de ciclo completo, ele não precisa de um hospedeiro intermediário, um hospedeiro paratênico para desenvolver uma certa fase de sua vida para depois parasitar o peixe, ou o peixe é esse hospedeiro intermediário, né? Também é outra coisa que eu fiquei pensando. Como que esse verme entrou ali no sistema fechado, que é um aquário, né? Não sei como que entrou.
passarinho veio ali, entrou e cagou lá no aquário dele, soltou, né, soltou os ovos de vermes ali, né? Tá? O passarinho foi lá na natureza, comeu um peixe, né, comeu um peixe que tinha vermes e tal, e ele fez o ciclo intermediário lá no passarinho, e depois ele veio, defecou ali, tal, e fechou o ciclo. Mas isso dentro de uma casa, um aquário dentro de uma casa, meio difícil, essa questão do parasitismo por vermes em aquários. Tá? Esse é o meu ponto de vista, porque eu enxergo dessa forma, é um circuito fechado, é um sistema fechado, né? E não tem assim muito contato externo. O contato externo que teria seria peixes que você vai lá na loja e compra. Esse seria o único contato externo. Isso do lado do aquarismo, né? Agora tem o nosso lado, que somos nós criadores de peixe em caixa d'água, que não criamos peixe em caixa, em tanque escavado, né? Então, nós estamos lá nessa caixa d'água, ou no tanque de cimento, que seja, e também eu não tenho assim, uma outra forma de ter um parasita, um verme ali que seja de ciclo completo, né? Porque ele faz todas as fases, o parasita de ciclo completo, ele vai fazer todas as fases só no peixe, né? Diferentemente de outros parasitas que precisaria de um hospedeiro intermediário ou um hospedeiro paratênico para completar uma fase de sua vida, para depois ir lá parasitar o peixe na sua fase final de vida, né? Que aí o peixe seria o hospedeiro definitivo, né? Então, eu penso assim, se nós criamos em caixa d'água, também a única forma de entrar algo contaminado ali seria você adquirir um peixe, né, que foi criado em tanque escavado, que não tinha proteção de tela e, vamos dizer assim, estava lá a Deus dará, né? A Deus dará, tal, muito contato com a natureza, excesso de contato com a natureza, e ali ele foi parasitado e depois ele completou o ciclo, né? Ele completou o ciclo lá dentro do seu sistema fechado, seja de caixa ou seja de aquário, tá? Então eu vejo essas duas situações. Eu tenho lá minhas dúvidas quanto a essa questão de estou usando vermífugo porque me baseei apenas em um sinal, sintoma, que são as vezes desbranquiçadas, e por isso meu peixe está sendo parasitado por verme intestinal. Eu acho que isso aí está meio... soa muito estranho, né? Soa muito estranho, tá? E também por essas questões de que fica difícil você ver o peixe se contaminar estando em sistemas fechados. Isso na minha opinião, meu modo de ver, tá? Diferentemente de um circuito de criação onde você tem tanques escavados. Que aí você tem um contato maior com a natureza, você tem lá suas vantagens, mas tem lá suas desvantagens também nesse sistema de criação, tá? Sobre os ingredientes ativos de vermífugo ou vermicida, que seja. No passado, tá, eu cheguei a usar numa quarentena, por isso que eu falei assim, protocolos de quarentena, acho que um dos vídeos aí deve estar gravado alguma coisa assim, protocolos de quarentena, né? Como que a gente faz uma quarentena somente de espera ou uma quarentena medicada, né? Então, no passado, eu testando, eu peguei King, catei o comprimido de ascaridil, que é cloridato levamisol, lá está escrito imunoestimulante inespecífico, eu macerei ele no cadinho, se eu não me engano foi ascaridil infantil, não lembro quantas miligramas que vem no comprimido, mas eu lembro que eu peguei 4 comprimidos, macerei, meu aquário hospital é de 20 litros, eu peguei esses 4 comprimidos macerados, misturei na água, né? E ali eu fiz a quarentena desses Kingios que eu havia comprado, um experimento, tá? Aí depois que eu fiz isso daí, que eu joguei para o meu aquário principal. Eles ficaram um bom tempo ali, eu joguei no aquário principal. Eu não li nenhuma literatura a respeito do uso de cloridratos, levamisol, para
para peixe, né? Muito menos para kings, mas eu utilizei, fiz dessa forma, acreditando muito no tal do imunoestimulante inespecífico. Joguei nos meus sistemas e esses kings ficaram lá um bom tempo, né? Eles chegaram até a procriar, né? Chegaram até a procriar depois. Eles chegaram do tamanho de matriz, né? E procriaram. Naquela época, eu não tinha tanto um gosto afinado por determinadas características, até não sabia quais são as características desejáveis no Kings, né? Eu simplesmente olhava, achava o bicho bonito, pegava, seria meu reprodutor, e assim eu fiz, né? Eu coloquei ele como reprodutor. Então, eu só queria fazer esse comentário, né? Que às vezes a gente gasta um cartucho, né? A gente gasta um cartucho sem ser necessário. E aí, quando é desnecessário, você está introduzindo no seu sistema uma molécula que não é inócua, né? Uma molécula que não é inócua. Você está introduzindo no seu sistema um cloridatilevamisol, né? Você está introduzindo no seu sistema não sei o que de melaleuca, não sei o que de folha de babosa, e por aí vai. Uma alicina, né? E aí, de repente, será que tem estudo para isso? E será que era necessário você utilizar isso daí? Será que era necessário utilizar ivermectina? Sabe? Então, eu tenho essas dúvidas, né, que fazem a gente evoluir, né? Então, eu sempre tenho esse tipo de dúvida, né? Eu tenho a dúvida e quero procurar a resposta, né? Então, eu queria fazer esse tipo de comentário, né? Não sei se agrada ou desagrada, mas eu acho que seria necessário, tá? Porque no aquarismo você vê muito disso, né? No aquarismo você vê muito disso, vai por ondas, né? Ah, meu peixe teve fezes esbranquiçadas, mas não dá 2 segundos, alguém já fala para você vermifugar, tá? Então, talvez esse tipo de informação, né, seria interessante até para esse tipo de questionamento e respostas que virão depois, né? Seria muito interessante para quem vai assistir esse vídeo depois, seja ele aquarista ou um criador, né? Eu acho que seria isso. Da minha parte, o que eu iria comentar sobre a questão vermifugação seria isso. Tem Deixa Douglas. eu entrar na conversa, o Douglas, você está na linha aí de mãozinha, mas para a gente não perder o link. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesse contexto é o seguinte: fezes esbranquiçadas. Geralmente, a presença de parasito leva a maior secreção de muco. Mas isso, o fato das fezes estarem esbranquiçadas, não quer dizer que seja muco, depende do substrato que você deu. Por exemplo, tem pessoas que usam, né? Eu já usei muito, iogurte para os peixes. O peixe comeu iogurte, as fezes vão sair branquinhas. Gema de ovo para filhotinho, sai de branco a amarelado. Isso é parasito? Não. Você tem que ver qual foi o substrato que fez parte da dieta para o resultado depois nas fezes. Em relação a essa questão que você colocou dos aquários estarem dentro de casa e tal, tem dois pontos a serem considerados. Eu, por exemplo, eu tenho o meu sistema dentro de estufa e tem caixas que estão do lado de fora, onde tem passarinho transitando. E aí, sim, você tem que ter alguns cuidados. Vários parasitos de peixe, e peixe tem parasita que vocês não têm ideia. Eu tenho os 3 livros de parasitologia de peixe, confesso assim, que não dei conta de ler, de tanto treco que tem, e eu não tenho inclusive, como fazer o diagnóstico, né? Então, algumas coisas eu conheço, já identifiquei e tal, mas me restringo a esse basiquinho. Não é basicão, não, é basiquinho. É muita variabilidade, muito. Como os peixes são muito antigos, o tempo que eles tiveram de exposição, de interação com outros organismos, é muito maior do que o nosso. Então, eles têm muito mais parasita do que nós, proporcionalmente falando. E, nesse contexto, vários parasitos desses, como você falou muito bem, Minoro, não é direto parasito peixe, peixe, peixe. Não, tem ciclo, tem hospedeiro intermediário, esse treco todo. E um dos elementos que é um complicador nesse contexto são os
caramujos, os moluscos. Então, para quem tem organismos em ambiente externo, onde os passarinhos têm acesso, esse treco todo, aí sim, é bom ter muito cuidado com molusco, porque faz parte do ciclo, e passarinho você pode estar transitando de lá para cá, daqui para lá, e trazer, né, ovos de parasitas, soltar na caixa, fazer ciclo no caramujo que vai fazer no peixe. Aí você tem que conhecer o ciclo dos parasitas, né, e ver quem é o hospedeiro intermediário, quem está nesse contexto. Mas quando você tem aquários dentro de casa, se você tem um peixe de boa procedência, se você faz uma boa quarentena de segurança de peixes que vêm, você não sabe de onde, né? Você não vai ter ciclo depois nos seus aquários. No seu ambiente fechado, se você fez procedimentos prévios adequados, você não vai ter problemas de parasitismo no seu aquário. A não ser que você introduza o peixe cheio de parasita. Por exemplo, um parasito muito comum, né, que vem dessas criações em aberto é a lérnia, né? Tem o verme gancho, né? Às vezes você pega o peixe e o parasito ainda não se projetou externamente, ele está internamente na pele do peixe, ainda vai crescer para aparecer isso depois. Mas ali, no seu contexto, se ele não tiver macho e fêmea para reproduzir, fechar o ciclo, não vai ter, né? Então, isso é controle. Por isso, é imprescindível quarentena. Todo peixe novo você deve quarentenar, sim, antes de introduzir no seu sistema. Até mesmo para ter tempo de adaptação, né? Me reportando ao Lenda, a CFU, né? As suas colônias novas do seu novo ambiente. É isso daí. Então, é tomar os devidos cuidados, procedimentos adequados. Ok? Eu acho que é importante. Só mencionar, na verdade, é mais uma curiosidade sobre essa questão de parasitas, principalmente de vermes. Já ouvi falar muito, mas eu nunca tive, né? Aí eu garanto que alguns de vocês já tiveram. E sobre os discos, que se fala tanto que esses é como obrigatório fazer sempre tratamento. É verdade isso ou é mito? Que o discos é um peixe que comumente tem esse tipo de problema. Bom, de minha parte, eu confesso, não tenho experiência nenhuma com disco. Posso responder essa, mestre, meu mestre poderoso? Posso responder essa para o meu amigo? Sim, deve. A questão é a seguinte, meu amigo. Na verdade, qual que é a grande questão? Né, em relação... Depois eu vou falar em relação ao que a gente está conversando, mas em relação aos discos. O que acontece é que, normalmente, o disco, tá? Ele é coletado em pH entre 5, 4,5, 5, condutividade muito baixa, dureza muito baixa, e normalmente esse peixe é trazido para o mercado e colocado em aquário plantado, isso no selvagem, no caso, né? Aquário plantado, aquário com pH em torno de 7, 6,8, sendo que o pH que ele é coletado é 4, 4,5, 5, tá? Então, o que acontece? Normalmente, ele está acostumado com aquele tipo de ambiente. E, na natureza, ele não sofre nenhum tipo de baixa de imunidade, apesar de ter vermes no organismo, assim como o Mauro está colocando, infinitos vermes, bactérias, é muita coisa, principalmente na natureza. Ele não sofre baixa de imunidade e convive normalmente com aqueles vermes. O problema é que quando ele é colocado numa água com condutividade mais alta, com GH mais alto, com pH mais alto, com alimentação totalmente diferente. Eu não sei se os amigos sabem, mas numa época do ano, 89% da dieta do disco é alga, né? E normalmente as rações no mercado são ricas em proteína, tem pouca alga, etc. Então, ou seja, ele é um peixe que ele é colocado num ambiente totalmente diferente do ambiente natural. E fatalmente ele tem perda de imunidade e ataque por vermes, tá? Por perda de imunidade. Então, o problema não é o peixe, é o ambiente que ele está, que não é adequado. No caso dos discos domésticos, acabou sendo passado para eles essa questão, porque normalmente essa questão de vermes ocorre em indivíduos selvagens coletados, mas não em domésticos. E acaba que
por generalização, né? O pessoal acha que vai resolver tudo de uma fórmula mágica, vermifugando, esterilizando. Você faz essa vermifugação a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Eu já fui produtor de disco doméstico, nunca vermifuguei meus peixes, eles nunca apresentaram problemas de vermes em relação a problemas de médio e longo prazo, tá? E o segredo, alimentação, uma alimentação balanceada, imunoestimulante, como o Fábio colocou, achei super importante. Depois eu vou até passar para os amigos aqui algumas experiências que eu fiz com alho, com gengibre, tá? Que são imunoestimulantes naturais que não afetam a microbiota intestinal do peixe, dão uma certa aumento, de certa forma, a imunidade. Então, basicamente é isso, tá? Existe uma generalização em relação aos discos selvagens que realmente sofrem com ataque de vermes, de parasitas, por baixa imunidade, e foi passado para os discos domésticos, né? Mas eu posso garantir a você que, se não for selvagem coletado, o disco doméstico não precisa de vermifugação, tá? Só se realmente ele apresentar uma baixa imunidade por contaminação cruzada. Quando você pega um peixe, por exemplo, de outro produtor, sem fazer uma quarentena adequada, ele acaba contaminando pela questão do CFU, que a gente já conversou várias vezes, tá? Mas, tirando isso, eu não vejo nenhuma necessidade. Para mim, é mito no caso de discos domésticos, tá? Não no caso selvagem, porque realmente, no caso selvagem, se você não mantiver esse animal no ambiente adequado, com pH adequado, GH adequado, condutividade adequada, ele vai ter problema de baixa imunidade. Isso é fatal, infelizmente. O que o Minoro falou lá da coisa da babosa, né? Todo condicionador que é vendido aí para aquário, 90% é babosa. Então, a gente usa babosa porque é muito mais barato você ter um pé de babosa em casa do que ficar comprando condicionador. Por exemplo, agora na entrada do frio aqui, que está começando a esfriar a minha água, eu vou bater umas 2 folhas de... Eu tenho uns 4.000 litros d'água aqui, eu vou bater umas 2 folhas de babosa e vou jogar na água. Melhora a defesa do peixe em geral, né? Isso, entendo, eu nunca estudei assim profundamente, mas eu entendo que as empresas que fazem condicionador de água para aquário devem ter estudado bastante a aloe vera, e ela é, digamos, cicatrizante, forte, e eu entendo que funciona bem para os peixes. O alho, Meu amigo, o gengibre, não querendo te interromper, Fábio, na verdade, é um espessante, meu amigo, né? Os condicionadores, né, utilizam a babosa porque ela realmente recompõe a mucosa do peixe. Existem, inclusive, estudos científicos que comprovam isso. Então, por exemplo, não são todos, né, como você colocou, vários utilizam diferentes tipos de espessante, que a babosa basicamente é um espessante, né, no condicionador, e realmente funciona. É sensacional a recuperação da mucosa, a questão da cicatrização também. Inclusive, existem sais que utilizam a aloe vera, né, exatamente como efeito cicatrizante. Dito isso, porque eu acho que foi legal toda essa explanação, porque tivemos diferentes pontos de vista, mas eu acho que todos eles culminaram para um ponto de convergência, de menos intervenção. De qualquer maneira, eventualmente alguém pode precisar de alguma coisa dessas aí em termos de dosagens e tudo mais. Então, eu coloquei aqui, eu fiz 3 recortes aqui pegando a família aí dos levamisol, albendazol, os vermífugos para vermes redondos, então aqui mostrando as dosagens para imersão dos peixes ou na alimentação. Aqui o metronidazol, vários tipos de dosagem para diferentes objetivos, e aqui o praziquantel, que é para os vermes chatos, para as lombrigas. Então, esse material eu vou deixar ele junto aqui no vídeo, para quem tiver problemas específicos e quiser saber opções de tratamento, vão ficar essas opções de tratamento aí na descrição do vídeo. Lenda viva, eu não sei se no caso do praziquantel, se consta lá, você me perdoe, eu acabei olhando muito rápido, ele não é solúvel em água, tá? Então, quando os amigos forem utilizar, tem que dissolver em álcool 70.
álcool 70%. Normalmente você utiliza 50 miligramas, para cada 50 miligramas, 5 ml de álcool 70. Desculpa, para cada 250 miligramas de praziquantel, tá? Que ele não é solúvel em água. Então, ele vai funcionar melhor se você utilizar dessa forma. Porque eu achei, assim, muito importante essa colocação do Minoru, lenda viva, né? Lenda do karatê. Ai! É o seguinte, cara, é uma coisa que o que o Minoru está falando é algo realmente que acontece muito no aquarismo, né? Essa questão da generalização. Eu, por exemplo, utilizo aqui na alimentação ovas de peixe voador para os meus quingues, tá? Melhora bastante. É como se fosse um estímulo. Eu estou fazendo os testes aqui. Essa é a cachaça, como diz a lenda viva do karaokê japonês. Então, o que acontece? Quando eu utilizo essas ovas, as fezes saem brancas, transparentes, às vezes. Não quer dizer que o peixe está com verme. Como o Mauro explicou, depende do substrato do alimento que ele está comendo, né? Então, realmente existe essa generalização em relação a vermes, etc. E isso precisa mudar. Isso, com o tempo, a gente vai mudando, informando, etc. Em relação à vermifugação, eu não sou a favor, porque nós já conversamos em relação a isso, em relação ao CFU, não NACA, muitas vezes. É preciso que exista um equilíbrio biológico. Esse equilíbrio vai ser formado naturalmente no seu sistema, né? O que nós temos que ter cuidado é exatamente com a contaminação cruzada, né? Então, por exemplo, você pode estar comprando um peixe que vende um CFU mais alto. Se você não fizer uma quarentena, ele vai contaminar seus peixes. Isso aí é fatal. Aí já aconteceu comigo várias vezes. E aí você faz uma quarentena muito bem feita. Necessariamente não precisa usar remédio, né? Você observa se apresentar algum tipo de sintoma de patógeno, aí você pode utilizar. Mas é muito importante que seja feita essa quarentena para equilibrar o CFU, tá? Para evitar. Eu acho que esse é o único maior cuidado que a gente tem que ter. E uma coisa que eu tenho notado, eu tive recentemente comprando vários quingues, né, de alguns fornecedores, etc. Inclusive, Mauro, eles estão vindo com monogenético, meu brother. Né? A gente já conversou muito sobre isso. Então, é muito importante que você faça uma quarentena e, se for o caso, faça um tratamento em relação ao monogenético. Eu comprei de 3 produtores recentemente, os 3 vieram com monogenético, né? Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado em relação a essa questão. Depois de fazer uma boa quarentena, aí sim você pode colocar no seu sistema, tá? E eu tenho feito testes bem interessantes em relação a imunoestimulantes naturais, com excelentes resultados, inclusive em relação, depois eu vou passar para os amigos, eu não sei se dá tempo, mas eu vou passar para os amigos os estudos científicos que eu me baseio para fazer esses testes, inclusive com aumento na capacidade de desova, na quantidade de ovos, Mauro, muito interessante, tá? Tudo natural, sem utilizar medicamento. Eu estou pegando essa mania do Fábio, né? Negócio natural, tal. Estou pegando com ele. Daqui a pouco eu estou fazendo, inclusive, um patê utilizando shiitake. Vou revolucionar. Só não tem o fornecedor que ele tem. Então, mas assim, existem muitas formas para que a gente possa aumentar o sistema imunológico dos nossos animais de forma natural, respeitando a questão da carga orgânica, muito importante, tá? Que o Mário colocou, e não mexer. Uma vez eu estava conversando com um criador, não sei se o Mauro conhece, é das antigas, chama Yan Kenshan. Lembra dele, Mauro? Não, isso eu não conheço, não. Ele é um criador coreano em São Paulo, ele tinha uma loja chamada New World Aquários. Ele tinha os Oranda Black mais lindos na época, na década de 90 ali, o cara era fera, chama Yan Kenshan. Aí uma vez eu conversando com ele, né, seu Ian tal, conversando sobre isso, ele falou, aquário é o seguinte, quanto mais mexe, é igual cocô de gato, mais fede. É exatamente isso. É a sabedoria oriental. Então, realmente, quanto menos você mexer no sistema, melhor. Ele vai equilibrar naturalmente, né? É isso. Seguinte, a única coisa que eu queria complementar lá é que depois que eu vi, o Mário colocou as informações de dosagem, posologia, aquelas coisas, né, dos medicamentos, né, dos fármacos que a gente poderia utilizar, lançar a mão para fazer uma vermificação. Então,
colocar para os colegas aquaristas e para quem não é aquarista, mas é criador também, que o interessante é que você utilize isso aí em ambiente fechado. Então, seria um aquário hospital, certo? Não vá utilizar no teu sistema, não vá utilizar no teu aquário comunitário, o aquário que você tem na sala, para você não ter que restartar o sistema depois, certo? Então, compre um aquário hospital. Se você não tem aquário hospital, você compra um aquário hospital, certo? Ou você vai lá na lojinha de R$ 1,99, compra a caixa plástica lá de 20 litros e trata o seu peixe ali. Faz um aquário hospital ali. Não queira tratar o teu sistema, que o teu sistema não está doente. É o indivíduo que está doente, certo? Não vá fazer no sistema. Então, eu só queria falar isso aí. Agora, talvez, assim, quando você pega lá numa caixa, você pega vários indivíduos, aí você pode ter uma caixa de aquário hospital também, né? Isso em se tratando de criadores que criam peixe em caixas, né? No tanque escavado, aí o negócio é meio complicado, tá? Tanque escavado, geralmente, é de difícil visualização os peixes, né? Os peixes já são de difícil visualização. Quando você vai enxergar que ele está doente, é porque ele já boiou. Se ele já boiou, ele já morreu. Então, aí, não sei se seria tratar o sistema, mas teria que dar uma forma de você não utilizar a água o reuso dessa água que está naquele tanque, né? Você querer reutilizar. Então, você deu um jeito de isolar essa água para não contaminar o restante da sua criação, né? Penso dessa forma, se eu fosse agir, criar um sistema de biossegurança numa piscicultura, seria essa a indicação, né? Você não contaminar o restante do teu sistema de produção, né? Esse é o que eu penso. Correto? Né? Valeu, gente. Coraçãozinho também, né? Coraçãozinho. Valeu, gente. Valeu. É pro Minoro. Valeu. Ô, Denis, Bom restante de domingo para todo mundo. Ótima semana, pessoal. Valeu. Um abraço, então. Obrigado, um pessoal. abraço aí. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Valeu. Semana. Tchau. Abração.